E existem muitos questionamentos a respeito da questão comportamental. Será que a castração vai ajudar na questão comportamental do meu cachorro, do meu gato? É sobre isso que a gente vai conversar hoje, tá bom? Olá, tutor preventivo, tudo bem? Eu sou a doutora Débora, médica veterinária preventiva. Então hoje a gente vai falar sobre a questão comportamental e a castração no caso dos machos, tá bom? Tanto do gato como do cachorro, tá? O animal, ele tem uma necessidade de procriação, tá? Isso é natural, é do animal. E existe a questão comportamental por causa da relação dos hormônios, tá bom? Então é a proliferação hormonal, são os hormônios que vão aflorar essa questão de procriação no animal. Então assim, não é porque ele quer que ele vai cobrir, vai fazer a monta, né, na fêmea. Não é nada disso. É uma questão de comportamento, tá? Então, na questão dos machos, o primeiro ponto que a gente tem que pensar é na questão de disputa por território, né, na disputa pela fêmea. Então, assim, existem muitos casos em que a gente vê, por exemplo, uma fêmea no cio e vários cachorros atrás dela. Só que o que acontece? Nessa dos cachorros ficarem atrás dessa fêmea, vai acontecer a briga, né? Então, assim, eles vão acabar brigando, eles vão acabar se machucando. Enquanto um cachorro não se submete ao outro, eles podem ali rolar, de brigar, de se machucar mesmo. Outra coisa que pode acontecer é de machucar a fêmea, né? Numa dessas daí. Então, a gente tem que entender que o animal, ele não tem consciência daquilo. E aí ele vai brigar com outro macho pelo território, né? Pela fêmea nesse caso. Por exemplo, animais de rua, né? Eu já atendi bastante aqui que as pessoas ajudam e aí trazem pra mim. E aí o animalzinho lá da rua, ele vem todo machucado, todo ferido e provavelmente foi porque tinha uma cadela no cio e aí ele brigou com outro macho e veio todo machucado. Então, a primeira coisa que a gente inibe com isso daí é a questão de brigas, tá? A gente tem que pensar que isso não acontece só na rua, tá, pessoal? Às vezes eu tenho 2 machos dentro de casa e eu tenho uma fêmea no cio, isso vai acontecer também. A gente tem que lembrar também que 2 machos no mesmo território, 2 machos inteiros, e eles sentindo, só dele sentir o cheiro da fêmea, porque o macho consegue sentir o cheiro de uma fêmea no cio a 1 quilômetro de distância, ele pode brigar com outro macho. Então, às vezes, mas eu só tenho 2 machos em casa, mas você não sabe da cachorra do vizinho, que tá ali no seu quarteirão, da cachorra que passeia na rua. Às vezes passa uma fêmea no cio, na frente do seu portão, isso já pode desencadear uma disputa territorialista ali dos seus 2 cachorros. E aí chegar em casa e você ter lá um cachorro muito ferido. Então, a gente já tem que pensar nisso daí, tá bom? Então, primeiro ponto é a questão das brigas para fazer a monta numa fêmea. O segundo ponto seria a questão das fugas, tá? Então, assim, a gente tem machos que... o macho é super tranquilo, adestrado, tudo bonitinho, ele fica sentadinho lá, quando eu vou entrar e sair com o carro, beleza, concordo. Mas se ele sente o cheiro de uma fêmea a 1 quilômetro de distância, esse macho ele já começa a demonstrar um comportamento diferente e ele quer chegar até essa fêmea, tá? Então, o macho inteiro, ele vai querer ir até a fêmea para fazer a procriação. Eu tenho um caso de um cliente meu, onde o cachorro era adestrado, ele ficava sentadinho lá, bonitinho, nunca teve problema com relação a isso. E aí a cadela do vizinho entrou no cio, de umas 4, 5 casas pra frente da dele. E aí um dia ele chegou em casa e foi pôr o carro pra dentro, e aí o cachorro dele fugiu. Graças a Deus que era uma coisa perto, né? O cachorro fugiu pra ir até o portão da onde a fêmea tava no cio, tá? Então a gente tem que pensar nisso daí também. Com relação aos gatos, funciona da mesma forma, tá bom? Uma fêmea no cio, principalmente os gatos que vão pra rua, depois a gente vai fazer um vídeo falando, né, dos gatinhos que vão aí passear nos telhados. A fêmea, ela tá lá no cio e aí junta vários gatos pra fazer a cobertura dessa fêmea. E aí os gatos se machucam, tem a questão de doenças infecciosas que são transmitidas, né, entre os gatos. Então, para gato funciona da mesma forma, por isso que é importante castrar os machos também, por essa questão de comportamento. Outra coisa que acontece é a questão da fuga do macho, né, na questão do gato. Acontece da mesma forma, pessoal, o gatinho, ele tá lá acostumado a conviver dentro de casa, nunca saiu desde filhotinho, mas quando existe a proliferação hormonal e tem uma fêmea ali no quarteirão, no cio, ele vai querer ir até essa fêmea. Então tem a questão toda da vocalização, que ele enche o saco para sair e tal. Aí o tutor fica tão bravo que deixa esse gato sair.
Eu tenho casos aqui em que as pessoas me relatam que o gato sai e fica 3, 4 dias fora e só depois que ele volta. E aí volta todo machucado. Outra coisa que acontece, que também é bem comum que as pessoas me relatam aqui, é que tipo, o meu cachorro simplesmente ele parou de comer. Aí a gente vai investigando, né, vai vendo o que acontece, o cachorro tá mais abatido, mais amuado, no gato também acontece da mesma forma. E aí quando a gente vai investigar a causa base, isso pode ser porque ele tá sentindo o cheiro da fêmea no cio, como ele não consegue ir até essa fêmea, porque ele tá preso ali naquele local, né, na casa, enfim, ele fica deprimido, tá? Então assim, é uma necessidade dele, ele precisa disso. Se a gente não tira a proliferação hormonal para interromper essa necessidade do cão, ele vai ter essa necessidade de ir até a fêmea. E quando ele não consegue isso, essa proliferação de hormônio ela não para, ela é constante ali. E aí ele acaba se deprimindo, aí tem animal que ele come, mas ele come pouco, ele fica meio abatido, nananã. E aí passam os dias de cio da fêmea, ele para de sentir aquele cheiro, ele para de ter o estímulo, o cachorro volta ao normal. Às vezes chega aqui pra mim e fala assim, então, meu cachorro não tá comendo. A gente vai investigar, vai fazer exames, não tem nada, o animal tá normal, mas às vezes a gente não sente o cheiro, a gente não sabe que a cachorra do vizinho tá no cio, que a gatinha do vizinho tá no cio, e aí, depois de uns dias, isso melhora. Então também tem que ser levado em consideração isso daí, tá bom, pessoal? Então assim, a castração, ela é muito importante, gente. Ela vai envolver a questão de doenças, né, que a gente vai prevenir, e ela vai envolver essa questão comportamental que é tão importante. Então assim, não é só castrar fêmeas, a gente precisa castrar os machos também, para evitar essa questão de brigas, a questão de fugas, a questão deles se machucarem, de doença infecciosa, né? Essa questão do animal ficar deprimido, isso não é legal, tá? Então, vamos castrar os bichinhos, tá bom? Quanto antes, melhor. Quanto mais cedo a gente fizer a castração. Então, procure seu médico veterinário, converse com ele. Se você tem alguma dúvida, se ainda surge algum questionamento aí a respeito da castração, deixa aqui embaixo pra mim, comenta aqui pra mim. Fala se você já tinha pensado nisso, se você acha interessante saber dessa questão comportamental, ou se pra você tudo bem, tudo tranquilo, você nunca tinha pensado nisso, tá bom? Comenta aqui pra mim, se inscreve aqui no canal. E deixa seu curtir aqui pra mim, tá bom? Pro YouTube mandar os meus vídeos aí pra todo mundo, pra que todo mundo tenha consciência de que é super importante castrar os bichinhos, tá bom? Beijinho!